Se você é pai ou mãe, talvez já tenha sentido a dor que pode ser experimentada ao andar descalço inocentemente no escuro enquanto caminha pela sua casa. Em uma dessas vezes, uma peça de Lego. Mas você vai notar que, embora essas peças tenham cantos afiados e possam causar dor, elas quase sempre caem planas na mesa, nunca de outro jeito, apresentando um espinho apontado diretamente para cima, pressionando a sola do seu pé para baixo, enquanto qualquer gamer sabe que você não conhece dor até pisar em um D4 durante a noite. Sim, esses dados de 4 lados, pequenas pirâmides perfeitas, sempre vão cair em uma base plana e estável e apresentar para o seu pé, que pisa para baixo, um espinho agonizante. E ainda assim, novamente, isso não é nada comparado à capacidade dos militares. Caltrop. Você provavelmente já sabe o que é um caltrop se assiste a vídeos deste canal. Mas você tem um? Não? Bem, eu tenho, graças ao Estevão da Red Dog Forge, que me enviou este pedaço de papelão que achei bem engenhoso na forma como se dobrou para virar a caixa perfeita para guardar. Esta caixa, que estava dentro dela, feita de madeira prensada e fita gaffer, e dentro disso, embalado com segurança com um pano de cozinha. Na ponta de cada espinho, um caltrop com cerca de 7,5 centímetros de altura, típico para um caltrop, variando entre 6 e 7,5 centímetros. E de qualquer jeito que isso caia, ele apresenta o espinho mais cruel, possível. Quero dizer, se você colocar o pé nisso com um pouco de peso, isso é muito afiado. Só de pensar nisso já te deixaria mancando, com certeza. Ele talhou cada ponta e depois esquentou, e então na bigorna, bang, 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 cada ponta virou um espinho e depois ele dobrou até ficar nesse formato. E um ferreiro habilidoso consegue fazer vários desses em um dia. Agora, não é tão difícil de fabricar. Claro, se você quisesse impedir o inimigo de usar uma grande parte do campo de batalha, poderia espalhar um monte desses por lá. E então os cavalos dele não iam querer passar por lá, ou alguns acabariam indo e ficariam mancos, ou pessoas. Os cavaleiros, ao verem que havia estrelas de ferro no chão, não iriam por lá. Você negaria essa área ao inimigo. Mas você precisaria de muitas delas, certo? Os campos de batalha são grandes e nunca se sabe por onde o inimigo vai passar. Então você precisaria de carroças enormes, cheias dessas coisas, para ter alguma chance razoável de causar muitos inimigos mancos. Mas nos dizem que isso era muito eficaz contra cavalos e carruagens, especialmente. Imagine uma carruagem pesada. Ela tem 4 cavalos galopando pela planície. Bem, para uma carruagem pesada ser realmente eficaz, você precisa de uma grande planície plana para ela atravessar em alta velocidade. E uma grande planície plana é um lugar onde você pode espalhar muitos desses objetos. E com uma carruagem de 4 cavalos, você só precisa acertar um desses em um dos pés de um daqueles cavalos. E toda a carruagem vai, você sabe, ser enormemente prejudicada e parar de forma bastante patética. Esses são muito eficazes. E Vegetius, o escritor romano que escreveu um manual para o exército romano, nos conta que eles eram realmente muito eficazes contra carruagens. Acredito nele e também contra camelos, pois tem pés grandes com solas macias. Você pode imaginar um desses no pé de um camelo, e o camelo realmente não vai querer mais participar da guerra naquele dia. Então o caltrop é cruel, e eu tenho mais aqui, porque também respondeu ao meu pedido o Jason da Forja Wieland, ou é Wieland, ou Forja, enfim. E ele também fez um caltrop muito parecido, de uma forma bem semelhante. E ele fez outro, este aqui, que é simplesmente, quero dizer, esses são cruéis, são realmente cruéis, mas este aqui é simplesmente. Eu olho para isso e só penso, maldade, é farpado. Então, se isso estivesse no seu pé, você nem conseguiria simplesmente puxar, porque a farpa seria tão dolorosa e rasgaria sua carne. Isso é realmente desagradável, e supostamente é um design romano, mas acredito que houve períodos posteriores em que também usaram abrolhos farpados. E eu olho para isso e só penso, quero dizer, isso é simplesmente, não, vou guardar, é simplesmente nojento demais. Ele também fez este aqui, e isso é algo que vamos abordar mais tarde. Este agora é um abrolho moderno,
Nice! Eles geralmente são feitos de aço tubular circular, mas como você pode ver, ele usou aço de seção quadrada. Então ele cortou em um ângulo e assim temos uma ponta relativamente afiada. Não tão afiada quanto aquele espinho, mas afiada o suficiente para furar o pneu pneumático de um veículo. Então isso não é para o seu cavalo ou para o seu camelo, isso é para perfurar um pneu. E é por isso que é tubular, porque o objetivo aqui é esvaziar o pneu. Então você não quer que ele perfure e depois tampe o buraco, você quer que ele perfure e deixe o ar sair bem rápido. E tem um pequeno furo feito aqui também, porque você pode imaginar que, se o peso do veículo pressionar isso, esses espinhos de baixo talvez sejam pressionados para dentro da lama e fiquem bloqueados, e talvez não deixem o ar sair, ou pelo menos não deixem o ar sair muito rápido. Então com um furo ali, o pneu vai esvaziar bem rápido. Então esse é um uso moderno para o caltrop e eles começaram a usá-los na Ucrânia, como o nosso correspondente ucraniano pode atestar agora. Olá, Lloyd e todos os espectadores do Lindy Beige. Meu nome é Joe McDonald e eu comando um canal chamado Big Mac's Battle Blog. Talvez você já tenha me visto sendo entrevistado pelo Lloyd. Então, Lloyd, o que tenho para te mostrar hoje? Bem, como eu sei que você está fazendo um vídeo sobre caltrops, pensei em te mostrar os que temos usado por aqui e que muitas outras unidades estão usando em toda a linha na Ucrânia. Embora estejam com vendas medianas agora, esses são os que eu encomendei. São dois meio que formando um triângulo com uma fenda, então eles são encaixados juntos e soldados ali. E assim como os caltrops na antiguidade, usamos esses para parar a cavalaria, embora a cavalaria que paramos seja mecanizada. Nós jogamos em trilhos e estradas onde esperamos que veículos inimigos passem. Geralmente os veículos com rodas não são rastreados e não são muito eficazes contra os de esteiras. E eles estouram os pneus e então aproveitamos a oportunidade de eles estarem mais lentos para atingi-los com fogo de morteiro ou geralmente com FPVs. Agora, uma das boas vantagens desse tipo de design é que não conseguimos encontrar o tipo certo de tubo oco, então escolhemos esse design porque à medida que isso penetra e cria um espaço bem largo e a roda avança, o segundo espinho sobe, criando um espaço que você sabe é oposto em direção ao primeiro, também alargando. E então o espinho de baixo puxa para fora. Então, normalmente você consegue, pelo que vimos ou pelas informações que recebemos, cerca de 2 ou 3 furos no pneu por causa disso, e isso esvazia o ar muito rapidamente e para o veículo em poucos metros. Passar por cima pode até causar rasgos grandes e longos no pneu, à medida que as diferentes lâminas giram e perfuram. Então sim, é altamente eficaz. Essas peças foram cortadas com um maçarico de plasma por uma oficina de ferreiro no centro da Ucrânia. Simplesmente porque precisávamos delas rapidamente na época e eu estava disposto a pagar um pouco mais. Então conseguimos algumas centenas delas em 3 dias e não, sabe, feitas muito mais baratas e lixadas à mão em algumas semanas. Mas sim, os caltrops ainda são usados no campo de batalha moderno de hoje. 3 coisas que eu noto sobre isso. Eu gostaria que Joe olhasse para a lente e não para a própria imagem dele no monitor. Segundo, foi a guerra com drones que trouxe o caltrop de volta. Agora, você não precisa espalhar milhões de caltrops pelo campo na esperança de que algum inimigo tropece em um deles por acaso. Se precisar passar pelo mesmo local, terá que lidar com seus próprios caltrops. Melhor ser muito mais preciso no alvo. Você pode estar voando com um drone e a câmera dele pode captar uma imagem de olha, é um veículo inimigo se movendo por aquela estrada. Olha, ele está indo para aquele canto, provavelmente vai ter que contornar ali, certo? Podemos voar exatamente até onde vemos aquele veículo e mirar com muita precisão. Podemos pôr alguns ouriços onde achamos que ele vai passar e furar seus pneus. Também é um veículo bastante comum, apenas um carro ou caminhão comum,
ou algo do tipo, não necessariamente um grande veículo militar como um carro blindado. Isso ocorre pelo terceiro motivo. Trata-se de uma guerra econômica. Você pode achar que não vale a pena atacar apenas um carro comum. Bem, se você consegue inutilizar um carro de 5.000 libras usando um drone kamikaze de primeira pessoa de 2.000 libras de primeira pessoa, ou seja, alguém está usando óculos de realidade virtual, sentado em algum bunker, olhando para as imagens projetadas nesses óculos por uma câmera. Eles pilotam o drone kamikaze até o alvo, carregado de explosivos, destruindo o drone e, se tudo der certo, o alvo também. Se o drone kamikaze vale 2.000, você está 3.000 libras no lucro. E agora chegou ao ponto em que muitas vezes é uma guerra de desgaste de equipamentos. E se você destruir cada vez mais equipamentos russos, fica cada vez mais difícil para eles substituírem e isso corrói o moral deles. Agora, de acordo com a Wikipédia, fonte de todo o conhecimento humano, os caltrops foram usados na Batalha de Karaj. Agora, isso seria realmente interessante, porque é exatamente o tipo de batalha em que os caltrops teriam sido realmente úteis. E caso você não saiba, essa foi uma batalha entre os romanos e um povo local de partas cavaleiros, e os partas continuavam usando seus tiros partos porque os romanos perseguiam os partas, e os partas fugiam. Tentavam lançar flechas por cima dos ombros, mas depois voltavam, atiravam de perto, os romanos atacavam e eles fugiam, flecha após flecha. Então os romanos nunca conseguiram enfrentar os partas de verdade e foram despedaçados por flechas, mas o alcance efetivo da arqueiria montada é bem curto. Se tivessem enviado grupos de homens com ouriços e espalhado pelo local, os arqueiros teriam muita dificuldade em chegar perto. E então, os romanos poderiam ter recuado e negado áreas do campo de batalha. Teria sido uma grande vantagem ter muitos ouriços na Batalha de Carras. Então, por que Cassius Dio nunca menciona isso? Por que Plutarco menciona? Por que as duas principais fontes antigas dessa batalha nunca mencionam ouriços, se os romanos os tinham, já que teriam sido extremamente úteis? Sabe, eu tenho a impressão de que a Wikipédia pode realmente estar errada. Hoje, ao buscar ouriço em livros didáticos, você deve encontrar a palavra comum. A definição inicial provavelmente será algo como: o ouriço era um dispositivo comum usado para muitas coisas. Mas será que eles eram realmente comuns? Não estou convencido de que eles realmente eram, e me pergunto como essa ideia de que eram comuns se espalhou. Eu imagino, por exemplo, que algum especialista que queria mostrar para os outros o quanto ele era especialista e superior a eles, disse algo como: "Ah, o quê? Você nunca ouviu falar deles? Ah, o ouriço? Nunca ouviu falar? Que coisa, hein? Estou muito surpreso que você não conheça o ouriço." Ah, sim, eram muito comuns. Muito, muito comuns. Escute só, eu sou um especialista, eu sei dessas coisas. Ah, sim, eram muito comuns. Ah, os ouriços, todo mundo usava isso. Que absurdo não saber disso. Ah, sim, muito comuns. E outras pessoas ouvem e pensam: ele era especialista e disse que são comuns. Aí começam a repetir: sim, são muito comuns por aqui. Você não sabia? No fim, todas as fontes modernas se copiam. Como especialistas disseram isso, devem estar certos, pois são especialistas, e talvez não fosse tão comum assim. Pense só em quantos ouriços você precisaria para negar uma grande área de um campo de batalha. Você precisaria de uma carroça enorme, cheia deles, muitos, milhares e milhares deles. E já foi encontrada alguma grande quantidade de ouriços? Bem, é claro que eu não posso provar um negativo, não é? Pode ser que algum tenha sido encontrado, mas eu não estou sabendo, mas posso dizer que não conheço nenhum que tenha sido encontrado. Mas, de vez em quando, um único exemplar é encontrado, e eles são fotografados e mencionados aqui e ali. Vegetius os menciona agora. Vegetius está escrevendo para romanos que já estiveram no exército. Então esses são homens que já serviram no exército. Eles se interessam tanto por assuntos militares que estão lendo um manual do exército romano. E mesmo nesse livro, Vegetius define o que é um espigão quando fala sobre como os espigões são úteis contra bigas. Ele não diz que uma biga era um veículo de 2 rodas, semelhante a uma carroça aberta atrás. Não, ele não explica o que é uma biga, apenas presume que o leitor sabe. Também não define lanças como bastões longos e pontiagudos. Mas quando ele menciona os ouriços,
Ele então explica ao leitor, um militar romano interessado em assuntos militares, o que é um ouriço. Bem, por que ele fez isso? Se eles fossem realmente muito comuns, minha suspeita é que é porque eles não eram muito comuns. Agora, como você os transportaria em uma campanha? Você teria carroças enormes, cheias deles, e pessoas cujo trabalho seria lidar apenas com os ouriços? Ou cada homem levaria 6 ouriços para usá-los em emergência? Cada um avançaria, espalharia os ouriços e voltaria para amar a linha. E então, todos os outros fariam isso, e rapidamente você teria uma quantidade enorme de ouriços espalhados por aí. Mas então cada homem teria que recolher 6 ouriços. Sim, cada homem poderia ser responsável por 6 ouriços, mas nunca encontrei uma única menção sobre isso. Falam muito sobre o que os soldados romanos precisavam carregar, inclusive alguns itens obrigatórios. Isso Vegetius realmente menciona. É o livro 8 ou 23, se quiser buscar outra referência. Ele menciona que carregavam um ouriço de madeira para fortificar o acampamento. E ainda assim, outras fontes nos falam de um único espigão, muitas vezes com 2 pontas, que você usaria para colocar em uma muralha em um acampamento temporário durante a noite. E cada homem podia carregar um desses. Nos falam sobre eles, mas não são essas coisas. Não são os pequenos tetraedros de metal. Não são esses. Então, por que Vegetius precisa definir especificamente aqueles quando fala sobre os que são usados contra carros de guerra? Bem eficazes contra elefantes também. É porque acho que ele presume que o leitor não está familiarizado com esse tipo de caltrope, mesmo que conheça o espinho, para fortificar um acampamento, já que seus leitores já serviram no exército. Você vai aprender a carregar seus pertences na marcha, montar e fortificar o acampamento. Ou, se fosse oficial, supervisionar para garantir que os outros fizessem isso corretamente. Eu não acho que eles fossem tão comuns, sabe? Na Primeira Guerra Mundial, eles também foram usados contra a cavalaria leve australiana. Sei disso porque li relatos de cavaleiros australianos pegando esses objetos como lembranças ou trocando por itens úteis como balas. Isso não prova que foram eficazes contra a cavalaria leve australiana, nem que foram muito usados na Primeira Guerra Mundial. Só que alguns membros da cavalaria leve australiana encontraram esses objetos. Acho que eram principalmente os turcos que os usavam contra eles. E agora você pensa que a maior parte do casco de um cavalo, certo, é casco. E você pode literalmente pregar uma ferradura de ferro na parte de baixo do pé de um cavalo, no casco dele, sem machucá-lo nem um pouco. Então, se qualquer parte disso entrasse nessa parte do pé, não machucaria muito o cavalo, você pode imaginar. Embora fosse um pouco incômodo ficar preso na ponta do pé, não causaria agonia ao animal. Teria que ir direto para o centro, na parte sensível do pé. Mas se isso acontecesse, quero dizer, seria assim extremamente doloroso para o pobre cavalo. Então eu posso ver, sabe, eles poderiam ser úteis contra cavalos, mas contra cavaleiros leves, em grandes extensões de campo, vagando por aí. Você precisaria confiar para posicioná-los exatamente no local certo, como um desfiladeiro estreito por onde eles passariam. Talvez quanto mais eu olho para isso, mais, horríveis, eu acho que eles são. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães criaram a bomba Caltrop. Ela, aparentemente, pesava impressionantes 500 quilos. Isso é uma bomba realmente grande, especialmente pelos padrões alemães. Eles não investiam em bombardeiros grandes e pesados para grandes cargas, então 500 quilos já é uma baita bomba. E eu li em fontes aliadas, encontrei um panfleto americano e um britânico, relatórios bem curtos sobre essas bombas. Fiquei com a impressão, nunca disseram isso, mas senti que eles nunca chegaram a ver ou manusear uma bomba intacta. Mas, em vez disso, tinham ido ao local onde uma tinha sido lançada e talvez encontrado algumas carcaças estouradas, conseguindo juntar as peças e descobrir isso. Eles acham que tinha mais de 1,20 m de largura, mais de 1,20 m de espessura. Essa bomba enorme pendurada na parte de baixo de um avião que seria lançada e dentro dela havia uma carga explosiva.
Eu não sei do que era feita a carcaça externa. Talvez tivesse uma ponta de aço fina e talvez laterais de compensado. Eu não sei. Mas, de qualquer forma, isso seria despedaçado pela carga explosiva. E eles estimaram de 1.000 a 1.500 estrelas de ferro espalhadas pelo campo. Eram de metal, com cerca de 1 milímetro de espessura e tinham esse formato, pintadas com camuflagem de duas cores, marrom e verde. Acho que isso sugere que eram para uso no teatro europeu, para serem lançadas no campo. E para que serviam? Bem, a natureza, na linguagem usada nesses panfletos, é muito conjectural. Por exemplo, eles observam que os ouriços, que têm dois tamanhos, 3 polegadas e 2,5 polegadas, tinham um R e um L. Eles acharam que era direita e esquerda, como Richtung links em alemão. E eles supuseram que tinha algo a ver com empacotá-los, talvez na fábrica, ou possivelmente colocá-los na bomba. E havia pequenos furos neles, e eles apenas conjecturaram isso. Talvez fossem para enfiá-los em cordas ou hastes durante a fabricação, durante o transporte ou durante o processo de pintura, algo assim. Eles tinham pequenas serrilhas, você vai notar, nas laterais. E eles não são como o design antigo, com apenas os 4 espinhos finos. Em vez disso, eles têm esse design de chapa metálica. Mas você pode ver, é a mesma ideia. É um estriôncio, tem um espinho no topo. Este aqui tem mais bordas afiadas ao longo de toda a peça e vai ficar firme em uma base de 3 pontas. Mas para que serviam? Até isso, os aliados tiveram que adivinhar. Se você lança algum tipo de arma de negação aérea de um avião, isso indica que será usada atrás das linhas inimigas. Então você joga isso em uma estrada que ele precisa usar, o que vai dificultar o movimento de um exército. Provavelmente era uma arma para negar uso da pista de pouso, lançada para furar pneus de aviões que tentassem aterrissar. Mas me parece que provavelmente não funcionou tão bem assim, por isso não é algo muito conhecido. Provavelmente não fizeram muitos porque não funcionavam bem, eram difíceis de usar e uma carga estranha para colocar embaixo do avião. É preciso ser muito preciso para acertar aquela estrada com uma bomba, mas o bombardeio na Segunda Guerra Mundial não era eficaz para isso. A carga, eu imagino, explodia no ar, mas os panfletos não dizem nada sobre isso. Mas você imagina que se ela caísse em baixa altitude, mas não exatamente no chão, ela explodiria e se espalharia por uma área maior. Seria um pouco mais útil. Mas se isso caísse em uma pista de pouso sem ninguém notar, poderia vir um avião, talvez com pneu furado, e passar por cima. As pessoas pensariam, o que é isso no pneu? Eles estão em todo lugar, você só percebe, porque as pistas de pouso são planas e limpas. Então seria muito fácil para alguns caras com vassouras deixarem a pista pronta de novo, em pouquíssimo tempo. Na Guerra das Malvinas, em 1982, os argentinos foram bastante astutos na maneira como conseguiram manter um dos seus aeródromos. Eles capturaram uma pista de pouso nas Malvinas e a mantiveram operando durante quase todo o conflito. Os britânicos a bombardearam e a deixaram fora de ação, mas os argentinos a consertaram de forma astuta, camuflando para parecer inativa. Eles construíram crateras falsas nela, e os fotógrafos aéreos britânicos entregaram imagens disso, e o comando britânico pensou, ótimo, está fora de ação, não precisamos nos preocupar com isso. Mas, na verdade, ela ainda estava sendo usada. E tal foi o desespero deles ao perceberem que foram enganados dessa forma, que depois da Guerra das Malvinas, eles desenvolveram uma bomba de negação de pista. Era uma munição cluster com várias pequenas submunições. Essas seriam espalhadas em baixa altitude por um tornado em toda a pista, criando muitos pequenos buracos, bem mais difíceis de reparar do que um grande. E entre elas haveria muitas minas e bombas de ação retardada. Assim, as pessoas que viessem limpar teriam que ser muito cuidadosas e levar tempo para fazer isso. E talvez os tratores ou qualquer máquina que trouxessem para limpar o caminho fossem inutilizados por essas minas. Os britânicos deixaram de produzir esses artefatos após aderirem a tratados militares que proibiram munições cluster e minas terrestres. Mas muitos outros países não aderiram, sendo Rússia e os Estados Unidos exemplos notáveis.
Enfim, o ponto é que os britânicos tiveram todo esse trabalho para criar essa bomba de negação de pista que tinha muitas cargas explosivas dentro dela. Talvez porque simplesmente jogar um monte de ouriços em um aeródromo, na verdade, não faz tanta diferença assim. Em uma estrada também. Sim, você pode furar o pneu do primeiro veículo que passar pela estrada, mas depois as pessoas vão perceber rapidamente. Com a vassoura, você só varre e tira do caminho. Me parece que enquanto algo assim poderia se esconder bem na grama, como está em uma superfície plana e dura, como uma estrada ou uma pista de pouso, é bem fácil de enxergar. E eu não sei quanto a você, talvez quando você anda, você ande assim, mas eu não. O que eu faço é levantar um pé e então balanço ele para frente enquanto estou caindo para frente. Esse pé balança para frente e só passa raspando o chão, aí eu coloco esse pé no chão e então o outro sobe e balança para frente. Então, meus pés só passam raspando o chão. É muito raro eu levantar meus pés uns 7 centímetros ou mais do que isso e então pressioná-los diretamente para baixo. Eu caminho com meus pés vindo para frente no estilo Goodford, assim. Então, se houver um desses na minha frente, é muito mais provável que eu chute para fora do caminho do que pise em cima dele. Mas se eu estiver correndo em uma superfície irregular, terreno acidentado, um campo arado ou algo assim, então vou ter que levantar meus pés. E se houver grama crescendo, talvez eu não veja um desses. Mas eu não consigo ver os alemães desenvolvendo uma bomba, de verdade. Espalhar um monte de caltrópis em um campo qualquer simplesmente não é tão eficaz assim. Uma investigação arqueológica em Jamestown, que hoje fica na costa leste dos Estados Unidos. Mas é claro, naquela época, era apenas uma pequena colônia dos ingleses nesse vasto novo continente. Um pequeno e tímido ponto de apoio tentando sobreviver. Será que conseguiria sobreviver? Bem, eles encontraram um caltrop, e algumas pessoas concluíram a partir disso que caltrops foram usados para defender esses colonos contra os espanhóis, que podiam atacar a qualquer momento, ou contra nativos, talvez os homens selvagens que estão por toda parte, totalmente desconhecidos e assustadores. Você pode adicionar todo o drama que quiser, mas vamos com calma. Eles encontraram um ouriço, um exemplo de um tipo de arma que, para ser realmente eficaz, precisa ser usada em grande quantidade. Acho que é possível se empolgar demais com uma quantidade tão pequena de evidências. Executivos de operações especiais, sabotadores que incendiaram a Europa, usaram esses artefatos para desativar carros de oficiais alemães e carros blindados, furando seus pneus. E esses foram usados mais recentemente, por exemplo, em greves. Houve uma greve na fábrica da Caterpillar, em Peoria, Illinois, em 1995 nos Estados Unidos. E esses foram usados para furar os pneus dos veículos que chegavam, dirigidos por membros da administração ou trazendo trabalhadores que não estavam participando da greve. Fura-greves. Bem, infelizmente houve danos colaterais. Eles conseguiram inutilizar um ônibus escolar e aleijaram um carteiro, um funcionário dos Correios, que sim, pisou em um desses. Você tem que tomar cuidado, esses são muito indiscriminados. A palavra caltrop supostamente vem do antigo inglês calcatrepa, que significa armadilha para calcanhar, literalmente em sueco. É anjo do pé, o que é um pouco estranho, mas aí está futifotangel, anjo do pé, algo assim. Eu não falo sueco. Pé de corvo também é bastante comum, e em muitas línguas é uma tradução literal de pé de corvo. Por exemplo, o nome alemão para caltrop na bomba lançada na Segunda Guerra Mundial era pé de corvo, e é fácil entender a escolha desse nome. Porque você tem as 3 garras que apontam para frente e uma que aponta para trás. Então você tem uma espécie de tripé, além de uma disposição extra, pé de corvo, e há outras coisas pontiagudas que às vezes são chamadas de caltrops, mas que às vezes são mais corretamente chamadas de pés de corvo, que são espinhos. Havia tábuas, por exemplo, eu já vi exemplos da Primeira Guerra Mundial de uma tábua simplesmente coberta de esses dentes, apontando para cima, parecem mais pés de corvo do que essas coisas. Mas caltrop, pé de corvo,
a ideia geral é que é algo pontiagudo em que você não quer pisar. E também existem plantas com nomes bastante comuns usando o latim. Tribulus é o termo latino para caltrop. E Tribulus terrestris, por exemplo, é o nome botânico em latim de uma planta que produz cápsulas de sementes duras e espinhosas que podem servir à função de um caltrope. Então existem caltropes que ocorrem naturalmente no Japão, alguns deles eram chamados, eu anotei aqui, makibishi. E esses, aparentemente, são pequenos, mas eram suficientes para atravessar a sola de uma sandália e serem bem desagradáveis. E também existe o caltrope aquático. Às vezes são sementes, cuja ideia é que elas se prendam a um animal e assim esse animal atue como agente de dispersão para as sementes. Então você pisa em alguma coisa e ai, me machuquei, deixa pra lá, vou andar por aqui. E eventualmente você consegue tirar, e possivelmente sim, isso machuca seu pé por muito tempo. Mas a planta não liga, só quer que sua semente seja levada para outro lugar. Mas se você quiser uma ideia para um mundo de fantasia, pode imaginar uma planta que seja uma armadilha natural especialmente eficiente, com uma cápsula de sementes muito maior que poderia ser colhida em grandes quantidades. Possivelmente, em um cenário de fantasia, há arbustos crescendo em uma encosta específica que, se colhidos, podem encher carroças com cruéis armadilhas naturais. No fim do período medieval, o caltrope tornou-se tão relevante que passou a figurar na heráldica. Por exemplo, este é o anjo do pé de fotango. Ou, como quer que se diga em sueco, na verdade é uma casa finlandesa. Bem, hoje fica na Finlândia, mas os suecos é uma relação complicada. Basicamente, os suecos costumavam controlar a Finlândia e grande parte da nobreza falava sueco. Enfim, mas dá para ver que provavelmente é um ouriço sendo representado ali e também nos brasões medievais da cidade de Stirling, na Escócia. Você percebe que há essas formas engraçadas neles, parece uma estrela, mas você percebe isso. Eles têm 3 pontas igualmente espaçadas e uma embaixo, diferente das outras, sendo interpretado como um ouriço. Imagine as 3 pontas embaixo como um tripé com o espinho para cima. Provavelmente são ouriços. E falando em drones, você já tem sua cópia de Jogo dos Drones? Não, tenho minha cópia porque ganhei de graça para contar a você sobre ela. Dá para ver que está um pouco usada. Isso é porque eu estive folheando, olhando os vários gráficos e jogando o jogo, porque isso é um jogo de guerra solo. Só você sozinho, você decide como vai montar sua equipe, seu sapador, seu motorista, seu navegador, você e possivelmente seu mascote. E aí, você precisa comprar equipamentos. Que carro vai escolher? Um fácil de camuflar ou com boa capacidade de carga? Quais drones vai adquirir? Consegue pagar pelos drones necessários? Está mantendo o moral, se alimentando bem e cuidando do mascote? Está bem na guerra? No geral, há muito a considerar. O clima pode estar limpo agora, mas a previsão indica ventos fortes mais tarde. Então, sabe como isso vai afetar as coisas? E onde exatamente está o inimigo? E o que eles têm agora? Se você é novo em jogos de guerra, eu não diria que essa é necessariamente a maneira mais fácil de começar. É um jogo bastante complicado. 8 páginas de tabelas e gráficos mostram tudo que o inimigo pode usar contra você e o que pode dar errado. Demorei bastante quando joguei pela primeira vez só para estacionar o carro. Pode parecer estranho, mas sim, é preciso estacionar o carro. Não ser visto pelos russos e não ficar dentro dele. Se eles o destruírem com artilharia, há pontos a considerar. Comprei uma rede de camuflagem, mas ainda fui avistado e a artilharia errou mesmo assim. Cerca de 1/3 do livro é ocupado apenas com detalhes da guerra, a forma como está sendo travada agora, avanços na guerra com drones e coisas do tipo. Então tem algumas coisas de interesse geral ali. O jogo envolve vários desses pequenos marcadores que você recorta. Eu laminei os meus. E há muitos mapas nos quais você pode acompanhar o que está acontecendo. Um dos motivos para comprar é apoiar o Big Mac e seus esforços na Ucrânia. Ele atua como sapador em uma equipe de drones em ação. E embora, claro, a Historic Wings, a editora, fique com uma parte, a parte que vai para o Big Mac,
ele então gasta bem em mais drones e, quem sabe, até mesmo em caltrops.